E aí, viventes? Tá no dia, tá na hora. Mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Vamos lá, gurizada, vamos lá. Pergunta hoje é do Cássio. Tchê, Bolinha, na tua opinião, entre o gado de campo e o gado de confinamento, há muita diferença de sabor? Sim, Cássio, há bastante diferença de sabor. Vou te intimar. Consegue uma carne de gado de campo e consegue uma carne de gado de confinamento. Faça as duas do mesmo jeito, com o mesmo sal, com o mesmo fogo, do mesmo tamanho, na mesma churrasqueira, com a mesma lenha, com o mesmo carvão. Faz tudo igual. E aí, tu vai ver a diferença. Eu não quero dizer qual que é a melhor ou qual que é a pior. Não, em hipótese alguma. As duas são muito boas quando são feitas, são produzidas com devido cuidado e devido profissionalismo, tá? O meu trabalho me leva a inúmeros lugares do Brasil e eu consumo carne de confinamento e também carne de animais de campo. E posso te dizer, as duas são maravilhosas, mas produzidas profissionalmente. Fica a dica, hein? E vai lá, experimenta as duas e deixa aqui no comentário a tua opinião. Carlos, Bolinha, salgar a carne antes de assar não desidrata a carne? Sim, desidrata se você salgar lá 2, 3 horas antes, né? Como é que eu asso churrasco e mostro aqui no canal? Carne espetada ou carne pronta e fogo pronto, salga a carne e já vai com ela pro fogo. Assim que meu pai, assim que meu avô me ensinaram e eu uso isso para sempre e te digo, não desidrata. Desidrata se você botar bom tempo antes. Vamos de novo, uma baita de uma pergunta agora aqui do Tiago. Alguma vez a tua churrasqueira aumentou demais o fogo a ponto de ficar incontrolável e perder o churrasco? Curto muito suas histórias. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Já aconteceu sim. Principalmente quando eu vou num lugar, a churrasqueira está úmida, não conheço carvão, não conheço a lenha, tu faz o fogo e, puxa vida, isso aqui não esquenta, não aumenta, aí tu vai lá e bota um monte de carvão, ou um monte de lenha. Aí quando pega fogo realmente, né, pega fogo, fogo mesmo, né? Aí tem que esperar baixar toda a caloria para voltar a assar. Mas sim, já aconteceu mais de uma vez. Por isso que hoje eu tenho um grande cuidado em qual churrasqueira que eu asso e também qual a lenha que vai ser usada. Normalmente eu tenho levado a minha lenha para os meus assados. Agora tem uma baita uma pergunta aqui do Valcir. Bolinha, parabéns pelo canal. Suas dicas e ensinamentos são valiosos e obrigado por dividi-los conosco. Valeu, Valcir. Qual a melhor chaira, a lisa ou a estriada? E qual a sua função na prática? São duas coisas, tá? Existe o gostar de chaira estriada e o gostar de chaira lisa. Normalmente, pelo que eu sei, as chairas lisas são usadas para cortar carne ainda quente, muito dentro de frigorífico, na hora do abate e tal, para tirar o couro, fazer um corte, separar a carcaça e tal. A estriada, ela é muito usada nos açougues, mas também tem muito a ver com o fio de faca que eu quero para mim. Então isso depende muito de açougueiro para açougueiro e de assador para assador, tá? Eu gosto de uma que ela é quase lisa, mas é estriada. É uma estria bem fininha, que são as que eu uso hoje aqui no programa, que é de cromo vanadium. Essa eu gosto demais, é muito boa mesmo. Pergunta agora do Emerson. Marcelo, muito bom ver as suas dicas. Me diz pra mim uma coisa, na sua opinião e preferência. Tu prefere a costela do dianteiro ou a do traseiro? Emerson, a minha preferência é a tradicional costela do traseiro, aquela que a gente faz os costelão. Eu adoro aquela, eu prefiro a do traseiro do que a do dianteiro. Pergunta agora é múltipla, são várias pessoas que fizeram a mesma pergunta. O Léo, o Sasso, o Joel, o Ivan, Mariana, o Gustavo, o Antônio. Opa! Bolinha, quando vai ter evento seu aqui na minha cidade? Devem ser também inúmeras cidades, né? Graças a Deus, temos vacinas e o mundo está abrindo. Assim que tiver muito bem as coisas, eu com certeza vou voltar a fazer eventos, tá? E aí, meus amigos, vão voltar, ó, a viajar em todo esse Brasilzão todo aí, quem sabe também até no exterior, né? Vamos lá, bora, tô louco pra fazer uns eventos aí. Agora a pergunta é do Bruno Cavinato. Bolinha, qual a técnica de bater a carne para tirar o sal? Dá para bater com a faca? Tem que bater muito? Bom, Bruno, depende do volume de sal que tu coloca, né? Quando era se usado bastante o sal grosso, pegava-se a faca mesmo, batia com a chara. Foi inventados na época até vários batedores de sal. Eu até tenho um batedor de sal ainda na minha casa, mas não uso mais, porque eu tenho usado o sal triturado. O sal triturado não precisa bater a carne depois de assado. E realmente, tem que ver o volume de sal que tu coloca também para bater depois de assado. Mas é uma técnica que se usa muito ainda, principalmente
Nos churrascos aí, quem usa sal grosso, churrasco de interior, até num determinado momento, se você vai comer a carne e sentiu ela salgada, né, volta lá pro espeto e bate um pouco mais que ela ficou salgada e não saiu todo o sal. Porque mesmo um sal de parrilla, mesmo um sal fino, um sal médio, um sal triturado, se você botar mais, a carne vai ficar salgada. Então tem que bater ela para tirar todo o sal. E agora a pergunta do Daniel Henrique. Capa de filé é o tal do matambre então? Não, Daniel. Capa de filé é uma coisa e matambre é outra. O matambre, ele entra um pouquinho em cima da capa de filé. Nós açougueiros com a faca tiramos ali e fica a capa de filé sem o matambre em cima, tá? Depende do gado ali, depende do abate, aliás, fica só um pouquinho de matambre em cima da capa de filé. Normalmente não tem, tá? E são dois cortes totalmente diferentes de sabor. Capa de filé tem um sabor e matambre tem outro sabor. Agora a pergunta do Samir. Bolinha, o que você acha da churrasqueira de espeto giratório? Vale a pena? Samir, eu não gosto. Eu não tenho na minha casa, até porque eu tenho uma churrasqueira na minha casa, né? Então eu não gosto. Mas, meu amigo, o que não dá para ficar realmente é sem fazer o bom e velho assado. Se na tua casa cabe só uma churrasqueira de espeto giratório, né? Vamos lá, não vamos deixar de fazer o velho e bom assado, né? Aí tá valendo. Mas no meu caso, como eu tenho churrasqueira, então eu não quero e não gosto no momento, tá bem? Agora a pergunta é do Felipe. Poderia fazer um vídeo em churrasqueira de apartamento? Felipe, olha só, eu tenho um baita vídeo aqui no canal que se chama Costelão no AP, que já tem mais de 2 milhões de visualizações. Cara, é um baita vídeo, não perde. E é um churrasco de apartamento. E tá vindo outros por aí, então não perde. Vai lá e assiste ele que tu vai gostar demais. Agora tem uma pergunta muito boa, gente, que acontece em vários locais do Brasil, hein? Olha só, Paulo Tinem. Marcelo Bolinha, tudo bem? Queria tirar uma dúvida. Por que algumas carnes têm gosto de fígado? Tem como descobrir ou depende muito do local de compra? Obrigado. Essa pergunta é muito boa, Paulo. Vamos lá. Tem como descobrir, sim. Na minha percepção já de 3 décadas de carne, fala-se muito da dieta muito forçada, passada do volume de caroço de algodão ou de torta de algodão para os... Ó, o Timóteo tá bombando, né? Só ele quer cantar aqui na propriedade hoje. Então assim, ó, na torta de algodão, se o gado come em excesso essa dieta, a carne fica assim com gosto de fígado. Isso já foi provado já. E o brasileiro não gosta desse sabor. E uma outra coisa que também identificamos é no momento que a carne fica muito tempo no vácuo, na diferença de temperatura, onde temperatura alta de calor, temperatura de frio, temperatura alta de calor, temperatura de frio. Aí o saco a vácuo fica com muito líquido dentro e também estimula a esse sabor de fígado na carne. Não pode acontecer, mas às vezes acontece em alguns lugares, por exemplo, a carne ficar encostada no fígado, né? Ou cair o sangue do fígado quando ele está secando, encostar na carne. Aí realmente essa carne fica com gosto de fígado, infelizmente, tá? E há como identificar assim, não comprar dessa marca, entendeu? Essa marca fez alguma coisa errada lá, então não comprar dessa marca, tá bem? Agora tem uma pergunta muito boa também, gente. Só que isso que eu vou responder agora acontece muito no campo. Lá quando o pessoal abate os animais para consumo próprio, né? E não deixa a carne descansar. Então presta atenção, o Marcos está perguntando. Bolinha, boa noite. A carne de boi morto no dia serve para consumo ou tem que ir ao freezer por algum tempo? Aqui no sul usamos uma técnica que é abater o animal no final de tarde, ele fica a noite inteira na rua ouriando, pegando o sereno, pegando o frio da noite. Principalmente agora no inverno. E a carne no outro dia está, ó, boa demais. Eu particularmente não gosto da carne que é abatida num dia e vamos comer ela naquele mesmo dia. E sim, no outro dia depois, quando ela já descansou, está mais gelada, né? Na minha opinião, ela fica mais saborosa. Mas isso são opiniões de pessoas que comem a carne. Tem gente que gosta demais dessa carne abatida no mesmo dia e consome ela no mesmo dia. Então, são opiniões. Agora, a pergunta é do Eliel. Bolinha, a carne do animal onde bate o sol, ela é mais saborosa? Responde aí, abraço. Teria que fazer um estudo bem avançado sobre isso, experimentar várias carnes de animais que ficam sempre no sol. Mas eu conheço uma pessoa que é dona de um frigorífico que diz exatamente isso. Boi tem que pegar sol para ter a carne saborosa. Então, é tabu, é cultural. Mas qual é o boi que não pega sol?
A não ser de confinamentos que estão, né, que tem teto, né? Mas não são todos os lugares, não. É muito raro o boi que não pega sol. Então, a pergunta é boa, mas eu acho que não tem boi que não pega sol. Sim, o boi pega sol para ter uma carne de qualidade. E agora, pessoal, a última pergunta de hoje, do Murilo Menezes. Ô Bolinha, deixa eu tirar uma dúvida. Aqui na minha casa, quando faço churrasco, tem umas pessoas que não gostam de carne desse jeito, tão ao ponto. Fala que está crua. Eu amo assim, mas eles não. Mas se está ao ponto, não está crua. Você acha que se eu fizer essa peça desse jeito e cortar grosso assim, como você cortou, e dar um susto de cada lado, vai mudar a maciez da peça? Murilo, essa pergunta está bem meio que embaraçada, assim, tá? Mas vamos lá, tá? Você cortar mais grosso, ela vai ficar mais mal passada. É mais fácil fazer ela mais mal passada. Mais fina, ela assa mais rápido. Toda a carne que fica ao ponto ou mais ao ponto, a tendência é ficar mais rígida. Mesmo picanha ou filé mignon. E as mais ao ponto menos e crua, ou mal passada, vamos falar de ao ponto menos, mal passada e crua. Esses 3 pontos, é óbvio que elas vão estar mais macias, tá? Então, na realidade, Murilo, vamos fazer o seguinte, tá? Família é uma coisa maravilhosa, mas tem pessoas da família que querem a carne mais passadinha e as outras mais mal passadinha. Então vamos fazer o seguinte, separa um pedaço para cada um, é a melhor forma de não se incomodar e ó, o pessoal bater palma para ti depois do assado. É assim que a gente se transforma em melhor assador, principalmente da família, fazendo um pedaço para cada um do jeito que gosta. No mais, meus amigos, um grande abraço do Gaúcho aqui, porque está acabando mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo aqui. Um abraço!